Queridos, mais uma vez é bom estar com vocês. E que bom que você veio, que bom que você está aqui, que bom que você pode fazer parte de tudo isso. Isso é um presente de Deus. É algo maravilhoso, nós podemos participar. Isso é um evento maravilhoso, você poder ver um cristão comemorar 30 anos de casado. Difícil nos dias de hoje. Muito difícil, porque infelizmente até a ideia de que seja eterno enquanto dure, adentrou nas igrejas, infelizmente. As pessoas hoje não têm mais, não sei se dizer vontade, eu acredito que é mais a ausência da graça de Deus em poder vencer as adversidades. Obrigado, querido, Deus abençoe. E eu quero estar conversando com vocês nessa noite a respeito de um texto muito conhecido, mas um texto muito rico, que é o Sermão do Monte. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Obviamente você pergunta, pastor, você vai falar tudo do Sermão do Monte? Não dá. Impossível. Nós vamos buscar falar algumas coisas em relação até o verso de número 6. E quem sabe numa próxima oportunidade nós podemos falar de forma separada os versos. Mateus capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 6. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Já passamos. Até o verso 6. Eu gosto de pensar que o cristianismo, ele é a religião da felicidade, a religião da alegria. Não só porque o texto bíblico vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, e que quanto mais perto do Senhor, que quanto mais no Senhor nós estamos, nós somos fortes. Porque talvez nem todos aqui entenderiam esse texto nessa noite, mas eu prefiro dizer que o cristianismo, ela é a religião da felicidade, da alegria, dado o ser humano ser obcecado pela felicidade. Se nós perguntarmos aqui, sairmos perguntando de um para o outro, olha, o que te fez vir ao Evangelho? Talvez alguns vão dizer, olha, eu era triste, eu era uma pessoa deprimida, eu vivia problemas de depressão e tal, e assim que eu fui para a igreja, as coisas começaram a mudar. Quando nós pensamos no cristianismo, nós não pensamos propriamente na igreja também. Como no meu caso, eu vim para Jesus por uma necessidade interior muito grande, conflitos internos, conflitos familiares. E um dia, Deus me alcançou através de um texto bíblico. Porque cristianismo não está relacionado a uma placa de uma igreja. O cristianismo ele está relacionado à forma como nós entendemos o plano e o projeto que Cristo tem para nós enquanto seres humanos, enquanto homens. Eu estava dizendo aqui na manhã, pela manhã na escola dominical, a respeito, eu fiz até um comparativo, a galera aí, os jovens que gostam daquele filme, aquela série, Stranger Things. Falei certo agora.
Eu falava para minha filha, como que é aquele Stranger Things? Ela, pai, não é assim. Eu falei, eu sou português, eu sou brasileiro. Entendeu? E brasileiro tem que ler em brasileiro, né? E aí ela foi me ensinando. Chamou minha atenção por ser uma série ocorrida, né, pelo menos lá, né, acontece na década de 80. Eu fiz parte da década de 80, vivi muitas nuances daquilo que é anunciado lá, aquela questão de fliperama e tal. Pô, eu gostava muito daquilo quando garoto. Mas uma das coisas que me chamou a atenção foi o que o mundo apresenta, o que o filme apresenta como mundo invertido. Mundo invertido, onde habita a sobrenaturalidade. O mundo invertido, onde traz ali tudo que acontece no mundo invertido, reverbera no mundo físico. Obviamente, o filme ele traz um contexto de medo, de terror, de assombração. É uma ficção. Porém, quando eu penso no Evangelho, quando eu olho para o texto bíblico, quando eu olho para Jesus, eu fico pensando no Evangelho como esse mundo totalmente invertido. Só que invertido no sentido do bem. Invertido no sentido de verdadeiramente, o Senhor sempre quer que nós vivamos aqui, mas com o nosso pensamento sendo influenciado pelo outro lado, pela área espiritual. E quando nós observamos o texto do Sermão do Monte, se nós não entendemos um pouco desse mundo invertido, do que é a sobrenaturalidade, do que é uma espiritualidade saudável, do que é uma busca de nos achegarmos mais perto de Deus, nós não entendemos. Porque tudo que Jesus fala nesse texto é totalmente contrário àquilo que nós buscamos em muitos momentos, daquilo que nós esperamos, daquilo que nós queremos. Jesus aqui ele vai na contramão de tudo isso. E isso faz com que o Evangelho ele seja invertido, porque ele é totalmente inverso às leis que operam no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, muitas vezes até mesmo na nossa vida. O homem, ele é um ser que gosta de ser feliz, o homem busca ser feliz. O homem busca felicidade através do dinheiro, o homem busca felicidade através do prazer, né? Através da questão do hedonismo, a busca pelo prazer desenfreado. Pessoas que buscam a alegria e o prazer momentâneo quando entram num shopping e faz compra, aí quando chega a fatura do cartão, ele fala, meu Deus, o que eu fiz? Prática da oneomania. A busca pelo prazer de qualquer forma. John Piper, o grande teólogo, ele vai dizer o seguinte: o homem está se contentando com um prazer muito pequeno. O homem está se contentando com um prazer efêmero. O homem busca se contentar com um prazer totalmente passageiro. E aí nós poderíamos perguntar, o que é então a verdadeira felicidade? Para muitos a verdadeira felicidade é você ter posse. Para muitos, a verdadeira felicidade é ser formados em boas universidades. Para o outro, a felicidade está em constituir uma família. Em constituir uma família, não estou dizendo manter uma família. Porque é muito simples se casar. O difícil é chegar a 30 anos de casado. Quantas coisas, quantas histórias. Seria bacana, uma dica aos casais: pegue um caderno e comece a escrever como se fosse um histórico da sua vida, de todas as nuances, de tudo aquilo que você vivenciou até o tempo presente. Hoje os problemas separam casais. Hoje as adversidades fazem com que casais busquem na grama do lado, porque a grama do outro sempre parece que é mais verde do que a nossa. E quando eu digo, não falo na questão do adultério, eu falo em todos os sentidos. Eu descobri que a minha esposa, ela gostava de mim o dia que eu fiquei desempregado. Fiquei desempregado quase 1 ano. A gente apenas orava, eu saía procurar emprego, voltava, não. Até que Deus começou a mostrar algumas coisas para a gente. E é interessante que ela nunca cobrou nada, nunca falou, a gente está passando por essa situação, porque olha, o cara chegou e subiu lá com a escadinha, e eu falei ainda para ela, se eu estivesse em casa aqui, eu derrubava ele da escada, né? Mas ele está fazendo o serviço dele, porque eu não paguei a conta de luz e ele cortou a nossa conta.
Mas é interessante que ela nunca falou assim: a culpa é sua. Ela falava: não, olha, nós vamos arrumar uma solução para isso. Deus, Ele vai sinalizar a nosso favor. Então, casais, façam isso. Começam a escrever. Hoje, de repente, está beleza, está tudo tranquilo, tudo beleza, mas veja o que você passou e você vai ver como Deus foi trabalhando em tudo isso. Como a ação do mundo invertido, né? Para que o jovem lá atrás, lá que está conversando, entenda, né? Como a ação do mundo invertido faz parte da nossa vida. E aí Jesus, ele começa a dizer aqui a respeito de bem-aventurança. Quando você vai ver o que é a bem-aventurança, ele está dizendo abençoado, feliz. Particularmente, se você não tem o costume de ler o Sermão da Montanha, eu sugiro que você leia, mas olhando bem para o texto, substituindo bem-aventurado por alegre, por feliz. Você vai se surpreender. Sabe por quê? Porque infelizmente, o nosso conceito de felicidade e alegria é diferente do conceito que Jesus nos passa. A questão é: qual é o conceito que eu devo viver? Quando nós optamos pelo conceito de Jesus, nós vamos entender que a verdadeira felicidade é abraçar o que Cristo nos ensina a abraçar e repudiar o que o mundo quer que abracemos. Às vezes nós fazemos o contrário. Nós abraçamos aquilo que o mundo nos oferece e repudiamos, por exemplo, o que Jesus diz e nos ensina no Sermão do Monte. Mas nessa noite eu tenho certeza que Deus, Ele está aqui para fazer com que nós entendamos que Ele nos criou para o maior dos prazeres. E sabe qual é o maior do prazer que nós tenhamos, ou que Ele quer que nós tenhamos? Intimidade com Ele. Intimidade com o Senhor. Buscar ao Senhor, fazer do Senhor o ser mais importante da minha vida. Eu falei para o Léo que a terceira música que contou de Jesus, a respeito de Jesus, que coisa tremenda. Eu falei: Léo, tem a ver com a mensagem, porque nós vamos falar a respeito de Jesus. E depois canta de novo, não importa, nós vamos repetir essa música, e que você possa meditar nessa música, de como Deus, Ele se manifesta. Jesus aqui, querido, Ele sobe no Monte das Oliveiras, Ele começa a ensinar os seus discípulos, e Ele começa a apresentar algumas características que um cristão precisa ter para ser feliz. Se alguém lhe perguntar hoje, quando você sair daqui, o que eu devo fazer para ser feliz? Leia para ele as bem-aventuranças. Leia para ele. Leia para ele. Aí você vai ver, querido, como Jesus nos ensina a ser feliz. Jesus aqui não está falando, esse texto não fala a respeito de salvação. É interessante isso. Mas Jesus aqui, Ele está falando a respeito de que nós, depois de sermos salvos, nós precisamos desenvolver algumas qualidades a fim de receber um galardão. Só que esse galardão que Jesus está falando aqui também, não é lá no céu. Existem os galardões que nós recebemos aqui. A questão é que nós precisamos entender quais são os galardões que recebemos da parte de Deus. O que acontece é que nós vivemos hoje um período da graça, mas também vivemos a manifestação da glória. Só que a glória de Deus se efetivará nas nossas vidas quando estivermos com Ele na eternidade. Porém, enquanto nós estamos aqui, nós recebemos da parte do Senhor esta graça e esse galardão. Então Ele diz o seguinte: nós vamos receber o nosso galardão. E aí, o que Jesus fala aqui no verso de número 12? Ele diz: regozijai-vos, exultai, porque o galardão de vocês é grande, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Muito bem, é que nós não vamos chegar até lá. É só para a gente fazer uma conclusão aqui, mas nós vamos chegar até o verso de número 6. Quem sabe mais para frente a gente pega um por um. Jesus, tudo que Ele está falando nesse texto, Ele fala de recompensa. Então aí o primeiro verso que ele pega o verso de número 3 aí, vamos lá. Ele passou a ensiná-lo dizendo: bem-aventurado
Os humildes. Eu prefiro a palavra humilde do que pobre. A NVI traduz pobre. Eu gosto do termo humilde. Sabe por quê? Porque para a gente, pobre é uma pessoa que não tem dinheiro. Se você pensar assim, se alguém falar para você assim, olha, aquela pessoa ela é pobre de espírito, fala, ixi, aquele irmão ali não tem fé não. Não é o que Jesus está dizendo aqui. Olha, aquela pessoa ali, ela não ora. Aquela pessoa não gosta de ler a Bíblia. Jesus não está dizendo isso aí. Quando Jesus ele fala humilde, né? Ele não está falando a respeito de falta de dinheiro. Ele não está falando de recurso financeiro. Jesus, o que ele está dizendo aqui, ele está nos falando e nos ensinando, querido, a respeito daquilo que Davi ele era, porque existem muitas pessoas ricas e humildes de espírito. Humilde de espírito é a sensibilidade para reconhecer o quanto eu preciso de Deus. Davi no Salmo 61, se você ler lá o Salmo 61 do verso 1 a 4, Davi ali ele demonstra, é uma das maiores demonstrações de humildade que nós temos na Bíblia, principalmente advindo de um rei. Davi ele fala inúmeras coisas em relação à sua dependência de Deus, da importância de Deus na sua vida, de como ele necessita, de como ele precisa, de como ele carece de Deus. Uma pessoa orgulhosa, ela pensa o seguinte, eu mesmo resolvo meus problemas. Uma pessoa orgulhosa é aquela que diz, meu irmão, você para mim, você é problema seu. Uma pessoa orgulhosa, ela se acha autossuficiente. Ela acha que não precisa da ajuda de ninguém. Por outro lado, aquele que é humilde de espírito, ele reconhece, sim, que sem Deus ele não pode fazer nada. Ser pobre de espírito, querido, é saber, querido, o quanto que você depende de Deus. É isso que Jesus estava dizendo para as pessoas. Dependa de mim, dependa do meu Pai. Acredite que foi Ele que me enviou. Acredite naquilo que eu estou dizendo para vocês. Se vocês assim o fizerem, vocês serão bem-sucedidos. É interessante quando você pensa nessa questão. Abençoado é aquele que parece que não tem nada. Qual é a nossa lógica? Qual é a lógica que infelizmente são pregadas em púlpitos? Que o cara abençoado é aquele que anda de carro zero. Eu não estou nessa não. Que o cara que é próspero e abençoado é aquele que mora numa mansão. Não faço parte disso também não. Abençoado é aquele cara que tem muito dinheiro no banco. Eu também não faço parte disso não. Então quer dizer que não serve para mim. Por quê? Porque isso são valores do mundo. E o que Jesus está dizendo para nós é o seguinte: os valores do mundo não podem permear na vida de quem eu chamei para a verdadeira felicidade. Os valores do mundo não podem reger a vida de quem eu chamei para ser feliz. Jesus não está dizendo que é feio, que é pecado ter carro novo, não é isso que ele está dizendo. O que eu estou dizendo, aliás. Morar numa mansão, não é isso. Mas é que ser isso, ou que a casa é maior do que Jesus para mim. Quando eu inverto os valores, quando para mim o ter é mais importante do que o ser, quando para mim o estar desfrutando dos prazeres da vida é mais importante do que buscar a Deus, é quando eu coloco verdadeiramente Deus em segundo plano, quando Deus não faz parte dos meus planos, quando eu não o coloco nos meus planos, quando Ele não faz parte dos meus projetos. Isaac Newton, certa vez, perguntaram para ele como ele havia conseguido chegar tão alto, como ele conseguiu ser tão bem-sucedido na sua vida. Ele responde: eu subi nos ombros daqueles que vieram antes de mim. Ser humilde de espírito é reconhecer que só poderemos chegar em lugares altos porque o Senhor nos levará, porque o Senhor nos levantará, porque o Senhor nos colocará. O que Jesus está aqui sendo contrário à sua época é a meritocracia humana. Nós falamos um pouco a respeito disso na escola dominical. O que é que nós merecemos? O que é que nós temos de valor? O nosso valor, querido,
ou quando nós fomos criados, nós não fomos criados para a nossa própria glória. Quando Deus nos cria, Deus nos faz para a sua glória. Nós aprendemos, nós vimos isso na escola dominical. Não há mérito no ser humano. Quando Deus envia Jesus para morrer na cruz do Calvário por mim e por você, o mérito da salvação não é nosso. O mérito da salvação está no amor dele, Deus, que enviou o que tinha de melhor, que entregou para nos dar a salvação. Então a nossa salvação, se somos salvos, o mérito é de Deus. Se vamos morar no céu, ao chegarmos na eternidade e desfrutarmos dos prazeres celestiais, não há mérito em nós. O mérito é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, quando Jesus ele diz aqui: abençoado, felizes os humildes de espírito, deles é o reino dos céus, está dizendo, querido, dependa de mim. Em tudo, dependa de mim. Só eu posso fazer o que você não sabe fazer. Só eu posso agir onde você não pode agir, onde você não tem condições de agir. O que o texto está nos ensinando, querido, é que quanto mais nós dependemos de Deus, quanto mais nós buscamos uma intimidade com Deus, mais abençoados nós somos. Viu como o conceito de bênção de Jesus, o conceito de Bíblia, de bênção bíblica é diferente do nosso, totalmente diferente do nosso. Segundo, ele diz aí o seguinte, que abençoado são os que choram, porque eles serão consolados. Abençoados são os que choram. Será que chorar é bom? Esse choro que Jesus está dizendo aqui, não é o choro da emoção. Não é aquele choro de que você assiste um filme romântico e chora. Não é aquilo que você de repente está assistindo uma reportagem e vê assim uma cena, uma notícia muito forte e toca o seu coração, você chora. Não é isso. Não tem nada a ver com o choro do luto. Não tem nada a ver com o choro quando um relacionamento termina. O choro que Jesus está dizendo é o choro segundo a tristeza de Deus. E quando Deus fica triste? E quando é que Deus fica triste? 2 Coríntios 7:10. Abra sua Bíblia aí. Qual é a tristeza que invade a Deus de forma que o faz chorar, vamos dizer assim? O que Jesus está dizendo aqui? 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, o Paulo diz o seguinte, olha: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Qual é a tristeza que invade o coração de Deus? É a mesma tristeza que Jesus ele sente aqui no texto de Lucas, capítulo 19, do verso 41 a seguir. Jesus ele entra com o burrinho lá em Jerusalém, as pessoas colocam lá os ramos para ele passar, estava alguns dias antes de ser crucificado, e no verso 41, o texto bíblico diz que ele chora, né? Mas por que Jesus chora? Será que Jesus aqui ele chora porque ele sabia que iria morrer? O Senhor, o texto vai dizer que ele chora por causa da situação do povo de Jerusalém. Ele chora por causa da incredulidade das pessoas. Ele chora por causa da cegueira daquele povo que não reconhece a visitação de Deus naquele momento.
Um povo que apenas diz: hosana, hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Porém o seu coração estava longe desse Senhor. O seu coração estava longe desse Deus. E Jesus, ele chora. E eu entendo com isso, querido, que o choro que Jesus está dizendo aqui, bem-aventurado, abençoado é aqueles que choram porque serão consolados, é o choro que todos nós também precisamos ter, precisamos permitir, quando nós vemos pessoas sem Deus sendo escravizadas e oprimidas pelo adversário. Quando nós contemplamos pessoas com a sua vida destruída no mundo. Quando os nossos olhos devem verdadeiramente encher de lágrimas, quando você contempla uma pessoa, seja um amigo, seja um parente seu, que ele está perdido, que ele não é feliz, que ele está longe de Deus, e você precisa justamente, querido, chorar por essa pessoa. Mas o texto está dizendo que abençoado e feliz é o que chora. Sabe por quê, querido? Porque o nosso choro é diferente. O nosso choro não é aquele choro de amargura, mas é aquele choro verdadeiramente porque nós temos a certeza de que as nossas lágrimas serão colhidas para Deus, diante do Senhor. O Senhor vai ouvir as nossas orações, Deus vai entrar com provisão no coração dessas pessoas, e nós seremos consolados porque o Senhor há de os salvar. O que acontece é que nós não choramos porque também não oramos. Nós não choramos porque parece que a vida do outro não é tão importante para nós. Nós não entendemos quando o texto bíblico diz que para Deus uma alma, uma pessoa é mais importante do que o mundo todo. Porque quando nós entendemos esse princípio do valor de uma alma, querido, nós vamos cair aos pés do Senhor, nós vamos clamar, nós vamos buscar e dizer: Deus, salva o meu primo, salva o meu marido, salva a minha esposa, salva o meu filho, Senhor, salva, cura, liberta, Senhor. E esse consolo é que você será visitado pelo Espírito Santo e trará sobre a tua vida uma paz que excede a todo entendimento. Isso será o teu consolo, porque o Senhor colherá as suas lágrimas e o Senhor agirá em teu favor. É isso que Jesus está falando. Acontece que para muitos isso não é importante, mas Jesus está dizendo que é importante. E quando eu sou abençoado, quando eu não estou nem aí, ou quando eu choro? É um paradoxo a Bíblia. É um paradoxo porque nós precisamos nos auto-esvaziar, nos esvaziar dos nossos pensamentos, nos esvaziar das nossas filosofias de vida, nos esvaziar da nossa própria teologia, teologia que muitas vezes nós fazemos e a usamos em nome de Deus. Mas a maior teologia, querido, é a palavra de Deus. A maior teologia é você poder, querido, receber a inspiração do Senhor, poder ler um texto como esse e dizer: Deus, me ajude a ser abençoado como Jesus está apresentando aqui. Deus, me ajude, eu quero ter esse tipo de felicidade. Eu quero ser feliz assim. É por isso que há em nosso meio, né, muitos que oscilam na fé. É por isso que há em nosso meio pessoas que acordam cristãs, ao meio-dia ela está questionando a Deus, e à noite ela não sabe nem de que lado ela está. Quando Jesus, ele está aqui orientando. E outra coisa, tem uma galera, tem uma multidão ouvindo, só que a mensagem não era para essa multidão. Jesus chama os seus discípulos. Jesus está orientando os seus discípulos. Jesus estava fortalecendo os seus discípulos, que posteriormente seriam os apóstolos da igreja. O que Jesus está fazendo conosco aqui nessa noite? Você pode dizer: está orientando os seus discípulos, e eu sou discípulo de Jesus. Essa noite o Espírito Santo, ele está me orientando. Essa noite o Espírito Santo, ele quer que eu entenda verdadeiramente qual é o verdadeiro sentido da sua palavra, para que eu possa verdadeiramente praticá-la, para que eu possa verdadeiramente entregar, que eu possa verdadeiramente viver
este consolo no sentido de que Ele está cuidando de tudo. Terceiro, que esse aqui, eu estou estudando só sobre mansidão. Só sobre mansidão. E aconteceu um negócio até interessante para você ver como que nós somos falhos. Como nós somos falhos. Eu lendo sobre mansidão, falei isso com o Guerra ainda tirou onda da minha cara ontem. Eu lendo sobre mansidão, falei, Senhor, tem que ser manso e tal. Irmãos, isso aqui é tão profundo, o que é ser manso? Ser manso não é ser um coitado. Parece que ser manso tem para nós uma conotação tão ruim, tão pejorativa. Aí Jesus, lá em Mateus 11, 28 ao 30, ele fala: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Que profundidade tem isso? Que profundidade tem isso? E eu buscando ser manso. Aí um cara me para o carro, estou fazendo uma curva, ele para o carro na minha frente, irmão, enviado do capeta mesmo, parou assim. Estou saindo aqui é uma rua, quando eu vou entrar, ele para o carro no meio da rua assim, ó. E buzina para uma pessoa que está do outro lado. Eu cansado, com sono, com fome, parecendo seminarista. Cansado, com fome, com sono e sem dinheiro. Vida de seminarista é assim, né? Me lembrei até meu tempo de seminarista. Cansado, com sono, com fome, querendo chegar em casa, 10:30 da noite. Aí o cara começa a me xingar. Irmãos, lá se foi minha mansidão. Não é porque eu xinguei o cara não, tá? Eu buzinei, ele, vai esperar, mano, vai esperar. Falei, cara, tanto lugar para você parar, você parou na minha frente, ó, os carros estão parados aqui, ó, porque ó, eu estou atravessado no meio da rua. Você vai esperar, mano, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, meu, você é muito babaca, cara. Desculpa, irmão, eu falei isso mesmo. Pedi desculpa porque minha filha estava comigo, pedi desculpa à minha filha. Irmãos, quando eu falei isso, o cara ficou me xingando e tal. Quando ele tirou o carro, eu acelerei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Que vergonha. Fiz um gol contra. Fiquei triste. Irmãos, atrapalhou o meu sono à noite. Estou falando isso para vocês verem que isso não acontece só contigo não, acontece comigo. Estava estudando. Não sei como você recebe isso, só quero saber o seguinte, não importa a sua opinião em relação a isso. Eu já resolvi com Deus. Pedi perdão para Deus, depois eu pedi perdão para minha filha, depois eu falei para minha esposa essa história. Falei, poxa vida, eu fiz mal gol contra ontem, o que você fez? Falei, pô, o cara me fechou, eu xinguei ele assim. Falei, você também, você é bobo, você é besta e tal. Não falei palavrão, que eu não falo palavrão. Nem quando eu nunca fui crente, quando eu não era crente, falava, não falo palavrão. Mas eu falei bravo. Aprendei de mim que sou manso. Que lição? Qual é a lição que você aprendeu, pastor? Que a gente precisa depender mais de Deus. Mesmo quando você está cansado, com sono, com fome, mesmo que parece que o seu emocional ele está meio fervilhando, você precisa ter domínio próprio sobre as coisas e Deus quer dar isso para todos nós. Não que eu não o tenha, mas que de vez em quando falha, né? Isso é a nossa falibilidade. É por isso que João diz, filhos, não pequem. Mas quando errardes, tem o quê? Um advogado. Eu já fui direto já para a sala do advogado. Irmãos, eu fiquei até a madrugada orando. E falei, Deus, me perdoa, Senhor. Queria encontrar aquele cara de novo, dar até um beijo nele, mas eu, perdoa, Senhor. Mas na hora ele parou o carro. É interessante que ele dá as experiências, sabe por quê? O que eu aprendi com isso? Naquilo que você cada vez mais está se preparando, o diabo, ele sabe também, não é só Deus que sabe. E aí, ele vai mandar alguns enviados. Só que é o seguinte, não é para nos envergonhar. Eu não fiquei chateado porque eu não fiquei assim envergonhado com o Claudemir.
Porque da mesma forma que eu fui criado para a glória dele, a vergonha que eu causo é para a vergonha dele também. Mas já está tudo resolvido. O advogado já carimbou, já assinou. Mas mansidão. Estou contando isso como testemunho, sabe por quê? Porque eu já tenho visto muitos crentes, porque numa situação como essa, pega, não vem para a igreja. Tem algum problema, acaba saindo da igreja, porque se sente o pior dos piores. Querido, sabe por que nós estamos aqui? Não é porque nós somos melhores, não. Sabe por que eu estou aqui? Não é porque eu sou melhor, não, irmão. Paulo, ele dizia, entre os piores, eu sou o maior. Dos piores. Não é porque nós somos cristãos e estamos aqui que somos blindados, somos os melhores, não. Isso aqui não habita a perfeição aqui. Isso aqui é um hospital para os doentes da alma. Isso aqui. A igreja, ela tem a opção de ser duas coisas. Ou ela vira um museu de santo, ou ela vira um hospital de doentes da alma, porque Jesus está lá para enviar cura. Você que vai dizer de que lado você está. É você que vai dizer que tipo de religião você segue. Se para você tá bom viver do jeito que você está, a sua religiosidade, vem, paga a sua aqui, já fiz a minha, vou para minha casa. Ou se você vem disposto a dizer, Deus, trabalha na minha vida, Senhor. Billy Graham, quando Deus operava milagres na sua vida, ou quando ele queria que algo maravilhoso acontecesse, a oração dele era, Deus, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, Deus. Faz de novo, Deus. Faz esse milagre de novo através da minha vida. Opera esse milagre de novo através de mim. Faz de novo para que eu possa manifestar o seu poder, que é aquilo que o hino sobre Cristo fala. Eu apresento Cristo. Cristo se manifesta e se apresenta através de mim. A busca por isso, ela tem que ser incessante, porque nós somos imperfeitos e buscamos sempre a perfeição de Deus. É interessante quando se fala de mansidão, por exemplo, ser manso não é uma fraqueza, ser manso é uma virtude que Jesus tem e que todos nós devemos buscar ter também. Aí eu fui buscar no dicionário o significado de mansidão. O dicionário Roazes, língua portuguesa, ele define o seguinte: mansidão é um estado de espírito de alguém que tem controle e domínio sobre seu temperamento e atitude, como calma, paciência, controle da situação e domínio próprio. Isso é mansidão. Agora, o mais interessante, dicionário de língua portuguesa. O mais interessante é o seguinte, a frase que está lá no dicionário: Jesus tinha mansidão ao tratar com os incrédulos. Está lá no dicionário de língua portuguesa. Jesus tinha mansidão. Ou seja, ser manso está intimamente ligado a eu ser humilde, a eu ter domínio próprio, a eu ter autocontrole. É estar firme quando precisa ser firme, ser dócil e amável quando precisa ser dócil e amável. Ser manso é aprender em Cristo a ter o controle das situações mais difíceis. Em Cristo. E herdar a terra é viver o melhor que Ele está, ou que Ele estabeleceu para nós. É viver longe de situações no sentido de que, quantos problemas há que tira a nossa paz? Quantos problemas há que tira de nós o equilíbrio? Ser manso é verdadeiramente viver essa paz aqui, tendo o controle da situação, ainda que essa situação possa ser difícil. É você tratar com leveza aquilo que é duro e difícil. E quarto, para nós encerrarmos, abençoado é aquele
que tem fome e sede de justiça. Esse é abençoado. Esse é feliz, que é o termo da palavra. Então vamos imaginar uma seguinte situação. Você faz um jejum de muitos dias, e quando você vai entregar ou sair desse jejum, o que você vai querer fazer? De repente querer passear no shopping, ir para o clube, né? Será que é isso? Quando se entrega um jejum, o que você quer fazer? Comer. Você quer comer, sustância. Você quer se alimentar, né? Você quer se alimentar. E quando nós estamos com fome, até comidas talvez que sem fome a gente rejeita, né? Jiló, por exemplo, tem muita gente que não gosta de jiló. Mas depois, quando você está dias sem comer, até o jiló é bom. Até o jiló se transforma saboroso. E é interessante que aqui ele está dizendo de comida, e ele está dizendo a respeito de bebida, fome e sede. Quando você está com sede, que nem a primeira coisa que eu cheguei aqui, eu estava com sede. Eu falei, eu quero, traz aí um copinho d'água, os irmãos muito abençoados, rapidamente. Vem. Quando você está com sede, o que você mais quer é a água para você matar essa sede. É um desejo profundo por aquilo que sacia você. Quando Jesus está dizendo que abençoado é aquele que tem fome e sede de justiça, Ele não está falando da nossa justiça própria. Ele está falando dele mesmo como justiça. E o apóstolo Paulo nos apresenta isso em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30 e 31, quando ele diz o seguinte, olha, mas vocês pertencem a Ele, a Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Sede e fome de justiça não é a nossa justiça muitas vezes de querer que algo aconteça a alguém. É permitir que Cristo nos justifique em todo o tempo, em todos os momentos, que Ele está conosco nos justificando. A nossa justiça deve ser farta em Cristo. A nossa justiça, a nossa fome, a nossa sede deve ser farta no Senhor Jesus Cristo. E é interessante que muitas vezes nós não desfrutamos disso, da sua presença. Nós vivemos em tempos de fome espiritual, de sequidão espiritual, porque muitas vezes nós não temos esse desejo de justiça profundo queimando no nosso coração. Quando eu penso em como eu posso desfrutar dessa justiça, eu penso na palavra de Deus como meu manual de imputação de justiça. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo o quão pobre sou em espírito, e quanto eu necessito ser justificado por Jesus Cristo. É isso que Jesus Cristo está falando, é isso que o Senhor está dizendo. E aí Agostinho, no seu livro Confissões, ele escreve o seguinte: tu nos criastes para ti, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousar em ti. Tu nos criaste, Senhor, para ti, e o nosso coração vive essa inquietação, enquanto não repousarmos no Senhor. Ou seja, querido, que o nosso coração possa ter fome de Deus, que o nosso coração possa ter sede de Deus, que o nosso coração possa almejar o Senhor, que cada vez mais nós possamos viver ou desfrutar de uma intimidade com o Senhor. E eu tenho certeza que nesta noite Ele nos trouxe aqui para podermos entender algumas das suas bem-aventuranças, que segundo Ele, ser abençoado para Ele é totalmente contrário ao padrão do mundo, e que sejamos verdadeiramente conduzidos pelo padrão dEle, da justiça dEle, agindo em nós como igreja. Amém? Que Deus nos abençoe. Gostaria de que você ficasse de pé para que possamos mais uma vez orar.
Que bênção estar aqui com você. Que bênção vê-los nessa noite. O desejo do meu coração é de que você saia muito abençoado. Eu não tenho nadinha para dar para você, mas o Senhor tem. E que a palavra seja suficiente para nós. Pai, nós louvamos o Teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que nos visita, que cuida de nós. Queremos, ó Pai, poder entender cada vez mais da Tua palavra, quando o Senhor fala a respeito das bem-aventuranças. Ó Deus, às vezes, ser abençoado, ser feliz, ó Deus, nós medimos sobre padrões físicos humanos. Mas quando o Senhor fala na sua palavra, no Sermão do Monte, ensinando os seus discípulos, ó Deus, o Senhor estaria estabelecendo os padrões eternos, padrões do céu para nós. Senhor, que cada vez mais tenhamos essa sensibilidade, que cada vez mais tenhamos esse quebrantamento, que possamos ver, ó Pai Celestial, em todo tempo, em todo momento, ó Pai, a Tua glória, Senhor. Que possamos ser, ó Deus, anunciadores dessa glória. Que possamos ser testemunhas vivas do Teu favor, daquilo que o Senhor faz e realiza em nossas vidas. Continua conosco. Carecemos da Tua graça, carecemos da Tua misericórdia. Estamos iniciando uma nova semana, ó Pai, que nessa nova semana seja uma semana totalmente dependente do Senhor. Que o Teu reino se faça presente em nós, nas nossas conversas, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos. Que o Senhor se faça presente em tudo e que em tudo possamos render-te a glória que só a Ti pertence. E que o Teu amor, Senhor, que a graça de Jesus Cristo, o Teu Filho, que a comunhão e as ricas consolações do Teu Santo Espírito seja conosco e conosco permaneça desde agora e para todo sempre. Amém.